Centro Educacional Renascença, educação cristã do maternal ao ensino médio e agora com reforço escolar, educando para um mundo novo. Fórmula Fitness, a mais completa academia de São Domingos do Araguaia, musculação, funcional, dança, balé clássico, jiu-jitsu e muay thai. 2 dias grátis para você conhecer. Então, gente, primeiro boa noite. Boa noite. Te agradecer, Mauro. Estou muito feliz de estar aqui. E hoje a gente vai falar sobre um tema que o pessoal escolheu na internet, né? A gente deu 3 opções e a grande maioria das mulheres escolheu que a gente falasse um pouco sobre menstruação irregular, que é realmente uma queixa muito comum, né, das mulheres. É isso aí. Vamos ouvir agora a Ismênia. Gente, vamos lá. É o seguinte, primeiro, eu gostaria de dizer para vocês que existe um remédio único e maravilhoso, né, que eu vou dar para todas as mulheres e que vou resolver o problema da menstruação delas. Mas, infelizmente, assim como a Jéssica falou em relação à questão nutricional, isso não é uma realidade, não existe, né? Na saúde da gente, se a gente quiser conquistar um equilíbrio, a gente precisa de autoobservação, a gente precisa de autoconhecimento, né, como a Adriana falou também. E no ciclo menstrual, nas alterações da menstruação, é a mesma coisa, né? Antes de falar exatamente sobre a menstruação irregular, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que é o ciclo, né? O ciclo é uma variação de fases. Então, a mulher é como a lua, né? A mulher tem fases, diferente do homem que é mais regular, a mulher vai mudando conforme determinados hormônios são liberados no corpo, né? Então, assim, a menstruação é um evento natural, espontâneo, fisiológico, que a gente diz, e que todas as mulheres na fase reprodutiva deveriam passar por ela, né? Mas o que acontece? A gente é educada desde pequena, principalmente por homens, né, que são ginecologistas e que não vivem de fato o que a gente vive. A gente é educada assim, que a menstruação só serve para engravidar. Então, a menina, quando menstrua, a pessoa já diz assim, não, já pode engravidar. Como se essa fosse a única função da menstruação, né? E, pelo contrário, o ciclo menstrual, ele tem muitas funções. E, entre elas, é a produzir, controlar e regular nossos hormônios, né? E os nossos hormônios são a orquestra do nosso corpo. Então, são os hormônios que regulam a nossa temperatura, o nosso sono, o nosso humor, as nossas secreções. Então, a nossa vida inteira, né? Então, menstruar não é só para engravidar, é para cuidar de reger toda a nossa vida e a nossa saúde. Então, assim, a menstruação não é para ser dolorida. Tem muito médico que vira para você e fala, não, tá normal, você tá sentindo dor, é normal da menstruação. Não é, né? Assim como o xixi, assim como o cocô, são funções que devem acontecer sem dor, a menstruação deveria acontecer sem dor. Por exemplo, o xixi, você só vai sentir dor se tem uma infecção. Você só vai sentir dor no cocô se tiver uma prisão de ventre. A menstruação é a mesma coisa. Então, assim, se você está sentindo dor, se ela está vindo 2, 3 vezes no mês, se ela passa 5 meses sem vir, tem alguma coisa errada, né? E a mensagem que eu gosto de passar para todos os meus pacientes é que a dor, todos os problemas de saúde, eles são mensageiros. Eles não estão ali só para a gente fazer eles desaparecerem. Eles estão ali para ensinar alguma coisa para a gente. A gente precisa olhar para a doença como, né, algo que vem para ensinar. Então, assim, eu costumo usar um exemplo bem rasteiro assim, para explicar como é que funciona o tratamento da menstruação irregular. Muitas vezes o que acontece? Você está com a menstruação irregular, você vai num profissional e ele te dá um remédio que é um anticoncepcional. Esse anticoncepcional, ele vai fazer o quê? Ele vai inibir o teu ciclo, né? Então, o anticoncepcional, o hormônio, que é a pílula ou a injeção, ele vai como que fazer o teu ovário adormecer, né? Eu vou explicar depois, eu vou tentar ser mais rápida, né? Que já está tarde, mas assim, eu vou explicar depois que assim, eu não estou dizendo para todo mundo parar de tomar, né? Eu estou dizendo o que ele faz, porque quando a gente ingere alguma coisa, a gente tem que saber o que ela está fazendo no nosso corpo, né? Então, o que acontece? Eu comparo com um carro, quando você está andando num carro, numa rodovia, o carro começa a enguiçar.
Aí todo mundo começa a buzinar, o que você costuma fazer? Você encosta no acostamento, né? E aí você pode desligar o carro. Você desligou o carro, o pessoal parou de buzinar, parou de incomodar. Mas você resolveu o problema desligando o carro? Não, você só vai resolver o problema se você chamar um mecânico, um eletricista e tudo mais. Então, assim, quando você toma um anticoncepcional hormonal para resolver a sua menstruação, que está, né, maluca, você não está resolvendo e tratando a causa. Você está desligando o seu ovário. Né? Então, é muito importante a gente saber disso, porque, é uma queixa muito comum das mulheres. Doutora, eu quero tomar um anticoncepcional porque a minha menstruação está irregular. Eu quero tomar um anticoncepcional porque eu tenho ovário policístico. Né? Então, assim, a gente tem que entender qual é a verdadeira função. Né? E, assim, eu gosto de tratar a menstruação irregular, tratando a causa da menstruação irregular. E como é que a gente faz isso? Autoconhecimento. Autoobservação. Então, eu vou dar uma dica aqui para todas as mulheres que estão me assistindo, mulheres que estão pensando em procurar o ginecologista para falar ciclo. Então, quando você menstruar, né, a próxima menstruação que você tiver, você vai anotar a data e lá vai estar escrito, é o primeiro dia do ciclo, certo? Você vai aguardar vir a próxima menstruação e o período, o número de dias que durou entre a primeira e a última vai ser um ciclo. Para você entender como é que funciona seu ciclo, você tem que observar pelo menos 3. Então, sempre que vem alguém com uma queixa para mim, eu falo para fazer isso. Então, faça isso a partir de hoje. Porque, entendendo como funciona seu ciclo, a gente vai poder tratar seu problema. Muitas mulheres chegam com uma queixa assim, doutora, eu estou menstruando 2 vezes no mês. E quando a gente vai ver, ela não tem um problema específico. O que ela tem é um ciclo curto, de 20 dias. Então, se ela menstruou dia 2 e ela tem um ciclo de 20 dias, ela vai menstruar dia 22. Mas isso não é uma doença. Então, muitas vezes, qualquer coisa que é ensinada para a gente, por exemplo, acredita. E foi ensinado na escola que a mulher só sangra uma vez no mês. Pronto, se eu não sangro uma vez no mês sempre, então tem alguma coisa muito errada comigo. Eu tenho que procurar um profissional, tenho uma doença séria, né? Então, assim, para finalizar, existem causas de excesso de menstruação, menstruação aumentada, e existem causas de menstruação mais escassa, né? Tanto em quantidade quanto em tempo. E cada uma dessas causas vai fazer a gente investigar um pouco melhor. Então, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, que é muito comum, é uma causa de menstruação espaçada, de muito tempo sem menstruar. Assim como, por exemplo, o mioma é uma causa de excesso de menstruação. Então, assim, o meu recado para você hoje é: se conheça, se observe, anote o seu ciclo, de preferência quantos dias durou, o que você está sentindo, e leve isso de informação para um profissional que possa lhe ensinar o que está acontecendo no seu corpo. E a partir disso, tratar exatamente se você tem de fato uma doença, certo? Então, eu acho que é esse o recado que eu queria dar. Além disso, né, eu sei que está todo mundo já querendo dormir, vai trabalhar amanhã cedo. Eu queria dar meus parabéns para todas as mulheres, mas além de dar parabéns, eu acho que vale a pena a gente lembrar que esse é um dia de luta. Né? Esse é um dia de luta, por exemplo, das mulheres que lutaram para que a gente tenha licença maternidade, das mulheres que lutaram para que a gente vote, né? Então, aqui eu peço encarecidamente a todos os homens, nesse Dia das Mulheres e nos outros, que além de flores, continuem nos dando flores que a gente ama, mas que nos respeite, né? Nos respeite e nos dê o lugar que a gente tem e que a gente merece. É isso. Boa noite e um abraço.